A gente volta a falar agora da CPI do MST. Como eu prometi, está conosco agora a deputada federal Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, que é integrante da comissão. Deputada, em primeiro lugar, obrigado pela gentileza por atender ao nosso convite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui na Jovem Pan. Deputada, a gente falava mais cedo sobre a CPI e mostramos, que há a possibilidade de que seja antecipada, inclusive, a leitura do relatório final pelo deputado Ricardo Salles, que é o relator da comissão, justamente como uma resposta a esse movimento do governo, que está tentando asfixiar os trabalhos da comissão. É de fato esse o cenário de momento? A leitura deve ser antecipada e há ambiente ainda para aprovação do relatório final, deputada? Olha, eu não lembro de ter ouvido o Ricardo Salles falar sobre a antecipação da leitura do relatório. O fato é que, no dia de ontem, nós assistimos de manhã nós termos maioria na comissão e no período da tarde, que era o momento de deliberarmos vários requerimentos, o governo já tinha se mobilizado, a gente já vinha ouvindo alguns sinais de que eles estavam ampliando a base de governo com o Republicanos, o Progressista e o União Brasil, e foi isso que a gente confirmou na parte da tarde com a mudança de membros na CPI, fazendo com que nós que tínhamos a maioria, nós não tenhamos mais a maioria. E aí o que o Salles e o Zucco fizeram? Eles abriram e encerraram a reunião, porque senão nós não íamos conseguir aprovar os requerimentos, porque nós não temos mais, então, um número suficiente para poder usar esse instrumento, que é um instrumento de minoria, e nós somos oposição ao governo, então utilizamos a CPI como esse instrumento, e, no entanto, não temos esse número. Ao acontecer isso, não tem como o Ricardo Salles antecipar o relatório, porque esse relatório também tem que ser submetido à votação. Então, a única chance que a gente tem ele vai apresentar o relatório, vai ser amplamente divulgado, mas a gente não tem a garantia de que vai ser aprovado na comissão, né? E sobre a convocação do ministro Rui Costa, deputada, que parece ter sido o episódio que detonou toda essa crise, o que causou todo esse incômodo no governo, que fez com que o governo fosse atrás dessa desmobilização da comissão. Ainda há possibilidade, ainda vai haver uma insistência na convocação do ministro Rui Costa ou esse projeto foi abandonado? Então, nós temos vários requerimentos que já foram aprovados, inclusive de convocação de várias pessoas, inclusive do Stedley também. A convocação do Rui Costa, que foi, então, derrubada pelo presidente Arthur Lira, e eu entendo essa derrubada como uma sinalização para o governo dessa base de apoio que o PP vai passar a integrar, eu tinha apresentado na parte da tarde, no mesmo dia que era para ele ter ido de manhã, um pedido extra pauta para incluir uma nova convocação dele, baseada no testemunho do dia anterior, no qual uma senhora que era ex-integrante do MST, a depoente, que teve seu barraco quebrado, que foi espancada, falou verbalmente que o líder das mobilizações do MST era o deputado Valmir Assunção, que é membro da CPI, e também eles mencionavam o tempo todo o governador Rui Costa, à época que hoje é o ministro, Então nós tínhamos elementos contundentes de testemunhos ligando a figura do governador, falando que ele que mandou tirar a Força Nacional do Estado, que estava ajudando as pessoas que queriam se libertar dos movimentos e queriam a titulação, que foram proibidas pelo MST, perseguidas e violentadas pelo movimento. Só que quando a gente chegou na comissão e contamos no painel o número dos deputados que nós tínhamos, nós estávamos em 12, nós precisávamos no mínimo ter 14 deputados, porque nós temos 26 membros titulares. Então, para a gente ter a maioria, a gente tinha 14 e passamos a ter 12 membros. Então, a gente ia perder tanto no extra pauta, que é a maioria absoluta para aprovar, quanto nos demais requerimentos que a gente tinha. Por isso que a gente optou por não dar palanque para eles e logo encerrar a reunião até ver se realmente vai se confirmar essa manutenção desses membros, se a gente vai ter clima para fazer novas convocações. Porque se a gente não tivermos a maioria, não temos mais como trabalhar com novos requerimentos de convocações, vamos trabalhar com aquilo que a gente já tem. A gente tem muito requerimento aprovado, como é o caso do Stedley, como eu comentei, que é um dos líderes, como o Zé Rainha, que já veio, O Stedley é outro que foi convocado e vai ter que vir também depor na CPI. Então, a nossa ideia é partir para as deliberações já aprovadas nos requerimentos que a gente já ultrapassou enquanto nós tínhamos a maioria.
Agora, deputada, mesmo que o governo tenha êxito nessa ofensiva que promoveu contra a CPI e consiga inviabilizar que as investigações continuem, a senhora avalia como positivo o trabalho até aqui? Foi possível avançar nas apurações sobre o financiamento e sobre a forma como se dá a operação do MST? Apesar de todas essas forças contrárias, deu para avançar? Olha, nós tivemos resultados espetaculares nessa CPI, porque nós trouxemos à tona, por meio do exercício diário ali na comissão, o que é o MST por dentro. Nós trouxemos testemunhas do Distrito Federal, do Goiás, da Bahia, pessoas que são ex-integrantes do MST, que falaram que tinha uma espécie de trabalho escravo lá dentro, que tinham que ficar na guarida, não ganhavam salário, que se elas não fossem nas doutrinárias semanais ouvir ideologia esquerdista, elas eram punidas, que um deles, no dia de ontem, falou que participou 16 anos do movimento, quando ele começou a querer a titulação da terra, o papel, né, da sua independência, de ter o sonho do terreno próprio para poder plantar, ele passou a ser inimigo do movimento, está ameaçado de morte até hoje. Outro passou no movimento e quando ele viu que o MST obrigava ele a entrar num ônibus para fazer ações, leia-se, saquear caminhões de frutas, invadir propriedades, ser massa de manobra do movimento, quando ele começou a se negar a fazer isso porque ele entendia que era errado, também passou a ser inimigo do movimento. Então, esses testemunhos revelaram essa face exploradora das pessoas inocentes e pobres que o MST faz, não dando independência, autonomia, quase violentando. Já tinha casos de morte que eles relataram e tudo mais. Nós também pudemos ir fazer em loco uma visita em São Paulo, onde verificamos realmente que se trata de um movimento de propagação de ideologia de esquerda e nada tinha de doutrinário sobre agricultura familiar, é um movimento político ideológico, tão simplesmente. Nós trouxemos técnicos do TCU que demonstraram cabalmente que, desde a época da Dilma, quem parou com a reforma agrária, que eles alegaram que era o Bolsonaro, na verdade estão errados. Foram acordos de 2007 até 2018 que revelaram uma série de irregularidades, começando pela apresentação das listas dos beneficiados da reforma agrária pelos movimentos. Ora, o órgão responsável por fazer a reforma agrária é o INCRA. Ele não pode delegar a um ente privado que não faz parte da administração pública, terceirizar uma competência exclusiva de sua pasta para um movimento criminoso que vai escolher os terrenos que vão ser destinados, que vai escolher as pessoas que vão ser beneficiadas, que manipula as listas, ou seja, fere de morte os princípios constitucionais da impessoalidade, da eficiência, da publicidade. Isso tudo o TCU revelou. O que o ministro Paulo Teixeira falou hoje? Que ele não aceita os resultados dos acordos do TCU, porque onde já se viu, se a pessoa tem uma picape, é porque ela prosperou, a gente não quer que a pessoa fique na miséria. Agora, isso só se deve, graças ao cruzamento do banco de dados, tem uma série de softwares do governo federal que foi posto no governo Bolsonaro também, que possibilitou também, na verdade, com a inovação tecnológica do governo ao longo dos anos, desde os outros governos, eles fizeram um cruzamento de dados e viram que pessoas que eram aposentadas, funcionários públicos, pessoas que ostentavam sinais externos de riqueza, eram beneficiados lá na reforma agrária. Então isso está errado, tem que dar para pessoas realmente que precisam, realmente que não têm propriedade nenhuma, né? E ele falou que tudo isso era um absurdo. Então a gente está mostrando muita coisa que é bom que o Brasil inteiro saiba como esse movimento criminoso de invasão de terra atua, quem são os seus pivôs, seus personagens. Tem muitos deputados envolvidos, deputados que já foram até caçados por captar recursos do MST, depois esses processos foram anulados, enfim. Deputada, nosso tempo está esgotado, mas quero agradecê-la muito pela participação, pela presença aqui com a gente, pelas informações. A deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina. Obrigado mais uma vez. Boa noite, deputada. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Quero ouvir agora os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e a Dora Kramer, a respeito do desfecho da CPI do MST, que parece, né, Dora, está cada vez mais próximo, né? A leitura, agora até a aprovação do relatório final da CPI está ameaçada. E seria uma vitória do governo, ou já dá para cravar que é uma vitória, haverá uma vitória do governo, Dora? Olha, já houve, né? Foi um tratoraço do governo em cima da CPI, porque não só conseguiu com que o presidente da Câmara interferisse nesse processo, anulando a convocação do ministro da Casa Civil,
como conseguiu que os partidos aliados e agora até os novos situacionistas, os novos governistas, mudassem os integrantes da comissão. Trocaram aqueles que eram mais oposicionistas por aqueles que são mais permeáveis aos interesses do Palácio do Planalto. E qual é o interesse do Palácio do Planalto? Que a CPI acabe o quanto antes. E temendo o quê? Fica a pergunta. Aí é uma história de bastidor bem complicada. Até agora o governo estava achando que a CPI do MST era só um palco para os bolsonaristas dançarem ali ao som da lacração, mas quando foi aprovada a convocação do Rui Costa, começaram a achar que o governo poderia dançar tango à beira do abismo. Foi a expressão que eu ouvi lá no Palácio do Planalto. E aí resolveram fazer esse movimento radical. Ainda agora de tarde começou uma movimentação no sentido de se construir um acordo para que a CPI continuasse, mas que amenizasse o tom em relação ao governo. Tudo indica que o relator Ricardo Salles não está muito interessado em fechar um acordo como esse. E se não for fechado o acordo, a tendência, quer dizer, o desfecho é realmente a leitura do relatório e aí acaba a CPI. Agora, Vilela, independentemente do desfecho, já dá para dizer que a CPI conseguiu atingir o objetivo de pelo menos chamar a atenção para o problema e mostrar que sim, é um tema de muita preocupação, muito espinhoso para o governo federal, o tema das invasões de terra, a própria reação enérgica e que agora está sufocando a CPI, acaba demonstrando isso, Vilela? Exatamente, é justamente esse cavalo de pau que está sendo dado pelo governo nesse momento, ele denota justamente isso, que o tema ele é por demais espinhoso, que é um tema que pode respingar em figuras importantes do governo e que, por isso, vale tudo para que essa CPI acabe. Estamos vendo uma situação dessa onde uma série de mudanças são feitas de uma hora para outra. Hoje tivemos o depoimento do ministro Paulo Teixeira num ambiente de calmaria jamais vista na CPI. Então, fica muito claro que o governo usou todas as fichas para enterrar de vez por muito medo do que poderia acontecer.